Olá, estão bem? Hoje nós vamos falar sobre o quanto é importante reter talentos dentro de uma empresa para que ela possa ter um crescimento e um fortalecimento das suas atividades para médio e longo prazo. Assim como todos nós sabemos que crescer sozinho é impossível, reter esses talentos e formação de um bom time para fortalecimento dos processos internos, controles e atendimento ao cliente é fundamental para uma empresa crescer. Bom, uma das maiores dores, que a gente vivencia no dia a dia das organizações é como eu vou segurar meus talentos, como eu vou conseguir manter o ambiente onde as pessoas que se desenvolvem, os bons profissionais, aquelas pessoas produtivas, podem ter interesse em continuar dentro do negócio. Diariamente, a gente é abordado por esses questionamentos, com esses projetos, com esses desafios, porque as organizações passam por uma mutação muito grande, principalmente na época de hoje, de mudança de gerações, mudança muito de tecnologia, visões de negócio, novos mercados, novos produtos, a era digital, tudo que isso traz em si de necessidade de times estarem mais constantemente sendo formados e principalmente retidos dentro da organização. Por quê? Uma organização, quando investe no time, investe ali nos seus líderes e liderados, ela se propõe a projetos de médio a longo prazo. Ela nunca está pensando só em curto prazo. E geralmente, se lidar com pessoas, qualificar e treinar pessoas, isso traz em si mesmo, até você entender processo, sistema, cultura organizacional, mercado, um prazo também relevante. A gente não consegue fazer isso em curto espaço de tempo. Bom, então se eu tenho grandes investimentos financeiros e ainda um prazo maior para que isso se qualifique e se torne sustentável, eu preciso ter políticas das pessoas que vão ficar nessa esteira completa para não ficar a todo momento tendo que trocar e perdendo esses talentos ou indo para os concorrentes, fortalecendo os concorrentes através daquilo que eu qualifiquei, que é uma outra dor que as pessoas se preocupam muito hoje em dia. Bom, nós temos o advento hoje de algumas mudanças, Você volta um tempo atrás, a maioria dos profissionais queriam ser CLT. Hoje a maioria das novas gerações já pensa em pejotização. A pejotização traz em si contratos, E não aquele registro na carteira de trabalho tradicional. Tudo isso envolve perguntas. Poxa, eu vou ter um quadro CLT, eu vou ter um quadro PJ, como é que eu faço para que esses talentos não levem consigo, às vezes, todos os processos ou até mesmo os segredos dentro da empresa? Como que eu faço para que esses talentos possam construir uma base e essa base ser perene ali dentro, possa ser sustentável, possa ter um prazo maior para que a empresa possa ter o retorno desses investimentos? Isso são, no dia a dia, dores da maioria e desafios para a maioria das empresas. Bom, a forma com que a gente acredita, a gente vê ao longo de diversos clientes, ao longo de muitos e muitos anos de trabalho, mais de 2 décadas, é que, primeira coisa, tem que haver um alinhamento de valores e de olhar no olho e tratar com todo o time a expectativa. Porque a expectativa é uma das coisas que mais a gente entende ser grave dentro das organizações e que leva muitas vezes a que os talentos não fiquem retidos. Então, assim, não pulem o óbvio. Não deixem de dizer situações básicas. Por exemplo, você vai contratar, você está falando com a pessoa ali que vai ser um contrato PJ ou uma CLT, vai ter processos de remunerações variáveis, qual que é o modelo disso, como que isso é formatado, se for PJ, a pessoa vai ter direito a 13º, nas férias, e se a pessoa machucar, se ausentar, engravidar por qualquer motivo, ela não poder cumprir o quadro de trabalho dela ali dentro daquilo que foi combinado, ela vai ser remunerada. Trata todos os detalhes de tudo isso para que não fique uma coisa subentendida ou com uma expectativa de algumas das partes que foi tratada, mas que não foi resolvida. Então, acho que o primeiro passo é um alinhamento de todo o arquétipo daquilo que se entende, que se espera daquele profissional logo na entrada. Depois, como manter esse alinhamento? Bom, através de códigos de conduta, principalmente de posições éticas e de valores. Ou seja, explicar para todo mundo
o que a empresa tem como DNA forte, quais são os valores dela, quais são as bases dela, e praticar essas bases, né? Um terceiro ponto, pelo menos é o que eu pratico muito aqui, eu faço um acordo moral com todo o meu time, explicando para eles as variáveis dos nossos negócios, o impacto que tem numa omissão, numa falta, numa mudança drástica para o cliente, o reflexo que isso vai ter lá nas pessoas, e tento fazer um alinhamento muito nesse sentido. Cara, o nosso combinado é esse. A minha expectativa é essa. Isso aqui reflete só dentro da CIS, isso aqui reflete no mercado, reflete no cliente. Você precisa entender a sua conduta, né? De forma que para você estar nesse jogo, a gente precisa ter essas condições. Então, eu sempre deixo muito claro o formato de tudo isso. E quando as pessoas vêm discutir projetos, possibilidades, melhores remunerações, formatos, eu explico dentro do momento da empresa aquilo que é possível, aquilo que pode ser analisado futuramente e o não já como não de cara. Então eu explico sempre para o time todas as vezes que vocês têm pleitos, o primeiro preparo que vocês têm que ter é para o não. Né? A partir disso, a empresa vai ser avaliar, porque uma organização ela tem coisas que nem todo o quadro de funcionários, ou o quadro de PJs, ou fornecedores, está em mente naquele momento, ou está entendendo o que está acontecendo. Vou dar exemplo. Eu tenho empresas que estão em projeto de M&A que os funcionários não sabem ainda. Né? E dentro daquele projeto, você já tem um formato, algumas negociações com um possível investidor que possam inviabilizar algumas situações. Né? Então, dentro daquilo, quando as pessoas trazem, você tem que ter uma forma de comunicação para deixar tudo muito claro do momento da empresa, o que ela está buscando, o que ela vai praticar ou não. Porque eu acho que sempre que a verdade ela é esclarecedora no ponto de vista de expectativa, né? De não deixar que o negócio por entender. Outra coisa, nunca deixa frases ou promessas no meio do caminho. Porque ao longo do tempo, se elas não acontecem, traz grandes frustrações para as pessoas que estão envolvidas. E aquilo acaba por trazer consequências de não retenção. Um outro ponto muito importante que a gente observa muito dentro das organizações é ter um acolhimento do ponto de vista das pessoas terem, que não seja só a liderança direta, formas de falar o que sentem, do clima organizacional, de possibilidade de soluções de processo, porque às vezes você tem alguns líderes mais tóxicos que pode contaminar todo um setor, todo um quadro da empresa. Formas de se observar isso, a gente vê, eu só tenho turnover, eu só não retenho talentos numa determinada área com um determinado líder. Isso já é um grande indicador. Por mais que esse líder possa ter boas entregas e tudo, mas você não forma time, né, como é que a empresa vai ficar? Eu falo sempre o seguinte, o melhor líder é aquele que dentro do processo dele ele já cria o seu próprio sucessor. Né? Porque é importante a gente observar isso nas lideranças. Porque se você tem alguém muito bom, alguém que entrega muito, e você tem uma perda dele por algum motivo, que não seja dentro de um projeto de transição, a empresa vai ficar muito prejudicada com aquilo. Né? Então, as bases de cada setor, de cada organização, precisam ter os seus projetos sucessórios da liderança. A gente gosta muito de investir na base, nos auxiliares, nos analistas, para que vocês retenham talentos internos e desenvolvam. Porque aquelas pessoas que começaram numa esteira de auxiliar, de analista, gerência, elas já conhecem cultura, DNA, processos, todo o sistema de stakeholders ali da empresa. Então, essas pessoas, para subir para a liderança, são muito mais produtivas, porque já estão com todo esse alinhamento, né, feito. Então, uma forma de você reter é eles entenderem que dentro do processo da empresa eles têm uma capacidade de crescimento. Eles podem ali mesmo se desenvolver e dar ferramentas, obviamente, para que isso seja feito. Né? Então, as organizações de hoje têm que pensar, porque com essa mudança de geração, a geração mais nova, ela quer passar por várias experiências, mesmo porque a geração mais antiga, ela já se desenvolvia muito cedo. Você podia trabalhar quando você tinha 11, 12 anos, então você já fazia uma carreira dentro de uma empresa, geralmente quando você ia graduar, você já graduava naquilo que você já estava definido. Hoje não, as pessoas vão graduar lá na graduação, entendem que aquilo não é o que elas esperavam ou pretendiam, fica mudando de graduações, vai para o mercado mais tarde, né? Então você tem esse aspecto que precisa ser observado, entendido e buscado ferramentas dentro das organizações para criar as retenções de talento.
Bom, em resumo, o que nós passamos aqui é o tanto que é importante as empresas perceberem, né, tudo aquilo que acontece, ter uma dinâmica bem clara, bem transparente das políticas, dos seus valores, deixar claro junto aos funcionários, em cada momento da empresa, aquilo que ela está disposta ou não a fazer, tratar, né, de forma de conduta ética, de práticas disso, para que o que foi falado seja sustentado no dia a dia e que tudo fica esclarecido do ponto de vista do que a empresa vai buscar, de qual que é o DNA, o formato que ela trabalha, para não ficar gerando expectativas aí no dia a dia. E dentro do que aqui foi falado, eu sei que não é fácil, né? Que o desafio é grande, mas não é impossível, né? Uma das ferramentas que eu acho que todas as empresas deveriam praticar é o compliance. Por quê? Porque como quem executa não valida, se você tiver ferramentas de compliance de validação, principalmente feitas por terceiros, quem não está ali no olho do furacão, no cotidiano do dia a dia, essa transparência das relações já traz em si mesmas qualificações, de você entender a equipe que você tem, dar voz a essa equipe, dar transparência a ela dos atos, independente das suas lideranças, né? Para que isso se torne forte e coerente dentro das organizações. Apesar do desafio ser intenso, né, ser forte, a gente pode garantir para vocês, através de todas as nossas experiências, que não é impossível, né, e que essa dor pode ser mitigada, sanada, se a empresa estiver disposta a apostar em tudo que nós discutimos aqui hoje. Para você que está chegando agora, gostaria de ouvir a opinião de vocês, deixe aí nos seus comentários para entender as dores, as dúvidas, né, para que a gente possa, em novos vídeos, estar esclarecendo e possa estar dando exemplos mais práticos aí para vocês. Para você que está chegando aí agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like e nos encontramos nas demais redes sociais.